Vamos lá, galera, o capítulo 176 de One Punch Man mostrou mais sobre o passado dos paranormais. Parece que todos eles têm algum tipo de ligação com o próprio God. Você vai ficar bolado com isso agora, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, quanto mais eu leio One Punch Man, sério, mais eu fico impressionado como é que a história de um cara que ficou forte, fazendo exercícios físicos, aquela marombazinha dele lá, se tornou uma coisa tão complexa. Sabe aquele iniciozinho, todo mundo lá atrás falava, é paródia, é palhaçada, é comédia, né? Você lembra disso? É Toon Force. Pô, galera, o background de One Punch Man é tão rico que às vezes a gente tem a impressão de que, tipo, já tá acabando. Mas de repente essa impressão desaparece, porque surge mais coisa, tá ficando grande esse universo. Isso é que é bacana, isso é que tá ficando, sabe, cada vez mais misterioso, cada vez mais interessante. E o capítulo 176, ele veio pra reforçar exatamente isso. Porque agora a gente já tem mais algumas informações sobre o passado da Tatsumaki, da Fubuki e da Psychos, né? E eu tenho uma teoria aqui que, na verdade, todos os paranormais têm algum tipo de ligação com o God. E eu vou contar tudo isso pra vocês assim que vocês mandarem aquele like nervoso. E na boa, é muito importante a inscrição de vocês. Vocês curtem One Punch Man, que nem eu, com certeza, né? Não é uma das obras-primas dos animes? Eu acho que é. Eu acho que você também curte. Bom demais. Então se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque não para! Esse anime, essa obra não para, porque do mangá, pra mim mangá, anime, você me confunde. Mas é muito importante vocês aqui comigo, rumo aos 14 milhões. E já comentar, curtindo One Punch Man aqui no canal? Então manda ver. Então galera, só pra contextualizar vocês, como eu sempre faço, tá? Pra gente meio que se situar com os outros capítulos que passaram. Esse capítulo ele já começa mostrando o que levou a Psychos a enlouquecer e criar a associação de monstros. No passado, ela era vice-presidente do grupo de paranormais que era liderado pela Fubuki. Só que ela era uma paranormal com potencial gigantesco. Isso porque ela estudava demais, ela era muito dedicada de verdade. E me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que me dá é que ela tinha esse nível de comprometimento porque ela era, na verdade, apaixonada pela Fubuki. Ou seja, a Psychos era gado da Fubuki e fazia tudo isso pra puxar o saco dela. No capítulo anterior tem até um quadro que deixa entendido que elas já se beijaram embaixo de uma árvore. Só que houve um momento que ela pegou um livro de paranormalidade e começou a estudar muito a fundo para aprender uma habilidade chamada Terceiro Olho. Exatamente. Cuidado com o que você está pensando, né? Que até aquele momento era uma habilidade que só a Madame Shibabo tinha. Sim, o nome da Madame é esse mesmo, não é nome de cachorro, não. Que era a capacidade de ver o futuro. Isso que o Terceiro Olho faz. Quem que estava pensando, hein? Só que durante a noite, ela começou a sentir dores fortes de cabeça e acabou vendo um futuro catastrófico onde a humanidade, nesse futuro, basicamente destruiu o mundo porque eles não tinham nenhum propósito. A humanidade não tinha nenhum propósito além de comer, cagar e se reproduzir. Exatamente isso. Ou seja, ela começou a ver o ser humano como praga do planeta. E praga pro planeta, entende? Então ela decidiu que a única forma de preservar o planeta era fazendo uma limpa, ou seja, começar do zero. É por isso que ela queria exterminar a raça humana com a associação de monstros. Só que depois que o Saitama derrotou o Garou, a Fubuki se envolveu numa luta contra a Psychos e acabou desmaiando ela. E quando a Fubuki tentou entrar na mente da Psychos para tentar descobrir qual a fonte da loucura dela, ela viu o próprio God. E é claro, ela gelou de medo, porque ela nunca viu nada parecido com aquilo, com aquela grandiosidade, imponência. Mas isso meio que já entrega que, na verdade, a Psychos não viu o futuro coisa nenhuma. Na verdade, era o God que estava manipulando ela, entende? E já vai por esse caminho. Mas vocês se lembram que depois da luta contra o Garou, a Psychos foi presa para ser vendida para um grupo chamado Tsukuyomi? Não é infinito não, só Tsukuyomi mesmo. Enquanto isso estava acontecendo, a Fubuki apareceu lá e falaram que a Associação de Heróis fez besteira, porque eles colocaram a Psychos na lista de prisioneiros. E essa lista é acessível a todos os heróis. E se a Tatsumaki souber que a Psychos está ali, ela vai aparecer para terminar o serviço. E dito e feito, Tatsumaki aparece ali e quebra tudo. E logo de cara ela joga uma pilha de escombros em cima da Psychos. Mas ela é protegida pela Fubuki. Aquele paranormal do grupo Tsukuyomi ainda tenta encarar Tatsumaki, mas não dá nem pro cheiro. Tatsumaki, porra, galera, é muito mais poderoso que ele. Aliás, Tatsumaki tá o nível, tipo, classe S. Bota isso aí, tá? E olha que o bichinho é ousado, ok? Porque aparentemente ele quer usar Tatsumaki e a Fubuki como cobaia também. Rapaz, que audaz, né? Mas o mais engraçado disso tudo é que quando a Tatsumaki aparece quebrando tudo, como eu falei pra vocês, o Saitama meio que se lembra que foi ela quem destruiu a Cidade Z. Ou seja, ele tá pé da vida com ela porque ela foi a grande responsável por destruir a casa dele. Só que mesmo que role todo esse nível de destruição e a Fubuki tentando impedir que a Tatsumaki mate a Psychos, na verdade tudo isso não passa de uma grande encenação das duas irmãs
Olha isso. Na verdade, o grupo Tsukuyomi foi exatamente os caras que no passado compraram a Tatsumaki para usar ela como cobaia. Então ela combinou lá, né, tipo um teatro, uma encenação com a Fubuki, para elas tirarem a Psychos de dentro da base da Associação de Heróis. A Tatsumaki não gosta da Psychos, mas ela também não quer deixar ela nas mãos dos Tsukuyomi, né, assim, de mão beijada. Não, é tipo, ela é minha, não é? Mas essa bagunça toda meio que já entrega o que esse grupo quer de verdade. Esse cara, com uma marca na testa, na verdade é um paranormal artificial, ou seja, esse grupo, ele usa paranormais como cobaias para tentar criar paranormais artificialmente. E provavelmente eles têm sim uma forma de ligação com o God. E eu vou mostrar pra vocês algumas pistas disso. A primeira é que no capítulo 137, quando o Blash salvou a Tatsumaki do laboratório, ele apareceu com um daqueles cubos na mão. Vocês vão lembrar quando eu falei isso pra vocês, tá? Sendo que aquele cubo serve exatamente para se comunicar com o God. E a segunda é o próprio nome do grupo, Tsukuyomi. Galera, vocês se lembram do Tsukuyomi infinito lá da Kaguya? Sim, tô falando de Naruto agora aqui. Existe o Tsukuyomi infinito de uma personagem lá da Kaguya, faz parte da história. Sabe por que essa técnica tem esse nome? Então, na mitologia japonesa, Tsukuyomi é o deus da lua. E sabe quem tá na lua? Exatamente, o God. Ele apareceu na lua quando o Imperador Mendigo estava prestes a falar sobre ele, e as costas do God apareceram do lado escuro da lua no capítulo 169. Galera, para, não é possível que essas coisas não estejam conectadas, não é possível! Porra, isso faz totalmente sentido. Agora eu vou botar mais uma pulguinha atrás de vocês, presta atenção. Vocês lembram quando o Saitama matou o rei Orochi e as paredes de um altar desmoronaram mostrando o God desenhado lá? Tava lá o God desenhado. Embaixo do desenho do God tinham escrituras com pessoas fazendo sacrifícios. Mas se vocês olharem de perto, vocês vão ver que nos desenhos tem pessoas com os braços levantados e alguns animais flutuando para serem sacrificados. E aí eu pergunto para vocês, quem mesmo é que consegue fazer objetos flutuarem? Então, os paranormais. Tudo indica que no passado tinha sim um povo que vivia na Terra que cultuava o God como se fosse um tipo de tribo. Ao que tudo indica, né, essa tribo possuía os primeiros paranormais. Tipo, tava lá, os primeiros paranormais da história. E eles cultuavam o God exatamente porque eram os únicos que sabiam da existência dele. E os paranormais mais experientes provavelmente tinham sim a habilidade do terceiro olho que a Madame Chibawa tinha. Então sim, tudo me leva a crer que esse grupo de Tsukuyomi vão ser os grandes vilões responsáveis por libertar o God da prisão deles. Porque eles querem recriar o culto ao God, mas para isso ser possível eles precisam recriar paranormais, já que nos dias de hoje eles são tão raros, né? O que você achou? Fiz um dever de casa bacana? Essa acho que tu curtiu, hein? Tá bom, não tá? Então comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido. Tô olhando seu comentário, ok? Toca aqui agora, se inscreve no canal, manda um Tsukuyomi Casca Grossa se inscrevendo e ativando o sininho. A gente tem que estar junto nesse jutsu. Esse é um multiportal nerdístico, multiversal nerd. Isso é importante pra caramba, porque a gente fala de tudo aqui, mas sempre o que a gente mais gosta, não é verdade? Pô, bom demais ter você aqui rumo aos 14 milhões. Valeu, galera. Fui!